Hoje, dia da língua portuguesa, e esta é uma boa pergunta para a Anabela Rita, qual é a importância de sermos portugueses e de falarmos português? Eu trouxe esta imagem aqui, que é a imagem de Sagres, que de alguma forma nos diz, nos explica porque é que somos como somos. Zygmunt Bauman dizia, e trago aqui uma citação, evoco uma citação interessante, dizia a propósito da identidade: a identidade nacional nunca foi como as outras identidades, que exigiam adesão inequívoca e fidelidade exclusiva. Cuidadosamente construída pelo Estado e suas forças, a identidade nacional objetivava o direito monopolista de traçar a fronteira entre nós e eles. Ora, é até muito mais do que isto. Nós, diante do mar e diante dos outros, vamos construindo ao longo do tempo uma identidade. E essa identidade explana-se, exprime-se na língua. A língua é, se quisermos, a via que nos faz pensar essa identidade e replicarmos na palavra, no verbo, aquilo que vamos pensando de nós. E, portanto, a língua vai se afeiçoando a nós. Ora, diante do mar, que é o que nos mostra Sagres, não é? Uma frente avançada da Europa, o que vai acontecer é que nós vamos replicar muitos dos modelos, muitas das constantes míticas da construção identitária da Europa. E diante do mar nós vamos ter que inovar, porque o mar nos oferece nos ofereceu ao longo do tempo e inicialmente, uma via para o desconhecido. Portanto, replicando aquilo que era o nosso passado, encarando o nosso futuro. E tudo isso se faz através da língua. Se nós pensarmos que tínhamos de facto autores como o Fernando Oliveira, que ao mesmo tempo pensava na história de Portugal, na construção das naus, também escreveu a primeira gramática da língua portuguesa, percebemos a relação disso tudo com a aventura da história, a aventura de um E a povo primeira arte em na guerra, marcha, e a e primeira a arte primeira arte, da exatamente, guerra da no arte mar, não é? da guerra no mar. Portanto, tínhamos um bom transporte para enfrentar este desconhecido, tínhamos a capacidade de enfrentar qualquer inimigo que nos surja e tínhamos também a capacidade de comunicar, língua, e de transmitir aquilo que somos, que é, no fundo, a narrativa do percurso que nós fizemos no tempo e no espaço. E é essa ideia de coletividade que é realmente formada pelas comunidades ao longo de muitos séculos, leva muitos séculos a fazer-se, vai-se exprimindo na língua e pela língua de uma forma que nos agrega, não é apenas feita pelos Estados, naturalmente os aparelhos de Estado depois também têm a sua função, mas é feita pela convivência, pela coexistência, e essa identidade é uma identidade em que nos revemos naturalmente e em que nos sentimos protegidos. Portanto, a fragmentação das identidades a que estamos a assistir, com identidades de todo o tipo, que fazem, no fundo, os nossos estudos culturais, não é? Identidades de género, identidades ideológicas, identidades mostram-nos uma comunidade completamente fragmentada e onde a ideia de conjunto deixa de se fazer sentir de forma agregadora, mobilizadora e protetora. Isso é muito importante para que nos sintamos minimamente confortáveis como comunidade que enfrenta, lá está, aquele desconhecido que aqui está representado, simbolizado pelo mar, com aquela luz ao fundo que
todos nós vivemos das formas mais diferentes, mais diversas, mas que, no fundo, têm uma configuração deste tipo, não é? É o desconhecido. Lembrou o Padre Fernando, ou Fernão de Oliveira, o que é curioso, porque muitas das críticas que fazia ao seu tempo são exatamente as mesmas que nós poderíamos fazer hoje, não é? Exatamente. Não deixa de ser curioso como há constantes em Portugal, algumas delas não muito, assim, exaltantes, que se mantêm, até em termos de educação, etc. Mas enfim, as farpas do Essa fazem os meus alunos dizer: professor, mas isto parece ser sim, escrito hoje. Mas essas têm 100 anos, não é? Sim, mas em qualquer dos Portanto, casos já sim, passou já um a bocadinho mais, monarquia, já um já bocadinho mais passou a de 100 anos. república, exatamente. Mas é o mesmo ciclo. Agora, É. o Padre Fernando Oliveira, nós estamos a falar Sim, aí propriamente do está mesmo para ciclo, trás, não é? exatamente. Não. Portanto, Elísio, sobre este tema, e ligando também à língua, enfim, que é o Pascoais até dizia que a palavra é um ser espiritual. Como é que isso se liga com a importância de sermos portugueses e nos reconhecemos como portugueses? Pois, o Pascoais, em muitas das suas obras, e numa delas em particular, ou talvez de forma mais evidente, não quer dizer que seja a melhor forma. O Pascoais, em muitas das suas obras, e é preciso lê-las e descobri-las a pouco e pouco para descobrir essas pérolas de sabedoria e de lucidez que apresenta. Mas na obra chamada Arte de Ser Português, ele fala precisamente de ter as palavras intraduzíveis, dando isso como uma característica do gênio da nossa língua, não é? E é uma obra onde ele põe essa tónica também. Onde fala da saudade, mas não é única. Ermo, dá vários. Sim, ermo, remoto, por exemplo. A saudade também, lá está, uma palavra que ele considera intraduzível, não é? Portanto, há aqui uma série de palavras que traduzem o espírito dos homens que habitaram esta terra, com as suas múltiplas, com as misturas, digamos, como ele diz, portanto, a parte semita e a parte ariana, digamos assim, dos povos que se juntaram aqui, mas traduz também uma outra relação que é interessante e que ele chama muita atenção, que é a união destes povos que se fundiram com as suas características, por um lado, uns mais naturalistas, outros mais espiritualistas, mas se fundiram em harmonia com a paisagem. Ele põe muita tónica na questão da paisagem. E, aliás, toda a sua obra é uma atenção a essa paisagem que, muitas vezes, parecendo exterior, é uma paisagem profundamente interior, que é o que ali está em causa. O Pascoais, na arte de ser português, chama a atenção para os aspectos identitários. Está pela positiva, aquilo que nos define com as características que são as nossas mais próprias, como penso que é o gênio da aventura, penso que é o espírito messiânico, pelo menos estas duas. Outro que nós poderemos dizer que é comum a muitos outros povos, sentimento de independência e liberdade, para todas essas características, mas chama também a atenção para aquilo que são os nossos vícios ou os nossos defeitos. E um deles, portanto, a falta de persistência, a inveja, que falava o Camões, a última palavra dos Lusíadas, não é? A intolerância, mas sobretudo também nesta demanda da identidade. Ele fala da ideia de pátria, e fala da ideia de pátria como uma entidade espiritual que se manifesta nas formas superiores pelas quais a língua pode apreender a realidade. E uma delas, que nós muitas vezes, quer dizer, a minha pátria é a língua portuguesa. Bem, diria o Fernando Pessoa, a minha pátria diria que é sobretudo a filosofia ou o pensamento sobre a realidade portuguesa. Porque é esse pensamento que tem que ser ordenador da realidade. Tem que ser ordenador da realidade na arte, tem que ser ordenador da realidade na jurisprudência, tem que ser ordenador da realidade no modo como se pensa a relação com Deus ou com o sagrado. Agora, isto abre-nos muitos caminhos, quer dizer, isto fica agora apenas aqui como, digamos, caminhos vários
perante esse desconhecido, não é? Mas isso depois agora podemos adiantar mais para a frente, mas lança aqui mais estas pistas aqui do Pascoais. Pois. Pedro, já falámos aqui de dois autores que um deles praticamente ninguém conhece, o Padre Fernão Oliveira. O Pascoais já se ouviu falar, mas hoje em dia também pouco se lê. O que é que se passa com Portugal? E pode uma nação subsistir sem consciência de si? Eu creio que desde eu tenho uns certos de discursos políticos portugueses ao longo dos tempos. O primeiro, creio que de 1200 e muito. E já em 1500 e muito se falava acerramente, chamando a atenção à celeridade da justiça. O que eu quero dizer com isto é que cada geração, e a nós mais perto, 18, 19, 20, não é? Dos séculos das séculos, 18, 19, de mais 19, 20, fez mais parte dos nossos estudos correntes. Eu acho que todos se questionaram assim: o que é que somos, o que é que fazemos aqui? E de algum modo, em épocas de maior divergência social e política, e eu aqui não quero confundir, quando digo social, com a palavra muito bem, no meu entender, muito bem cuidada pela Anabela, que é a comunidade. Eu não estou a falar da comunidade, estou centrada isso na língua. Estou a falar de uma sociedade que tem múltiplos interesses e tem variedíssimos nestes séculos, pelo menos nestes 3 séculos, tem variadíssimos crises, isto é, rebentos da planta, ora para aqui, ora da esquerda, ora da direita, e continua. Que é a palavra crise, na sua raiz, quer dizer este crescimento de uma ponta da planta num sentido diversificado. E nós tivemos tantas e tantas crises que essa questão, Gonçalo, é feita hoje como foi veemente feita pelos poetas, pelos filósofos, pelos literatos, eu creio que pelos escultores. Eu estou a lembrar-me de dados de facto. Estou a lembrar-me de dados de facto que não me atrevo a comparar, porque para já não sou estética pictórica, nem das belas artes, mas estou-me a lembrar, por exemplo, o Pensador de Rodin foi elaborado após a visita dele a Soares dos Reis, em que já estava elaborado o Caim. É claro que eu não posso dizer nada com isso. Eu só posso dizer é que houve, de facto, contactos e divergências dentro da sociedade, não da comunidade linguística e de pátria portuguesa, isso não. Mas na sociedade houve coisas extraordinárias. Aquele romance, aquele filme o Leopardo, que é conhecido mundialmente, foi posto antes, de outro modo, muito mais bucólico e muito mais delicado, pela Casa de Ramírez, ilustre Casa de Ramírez. O problema central é que tudo mude para que tudo fique na mesma. Mas o que quero dizer é que, socialmente, ao contrário, eu estou a fazer quase um contraponto, se a Anabela me permite, às palavras dela, que eu acho que foram, para mim, preenchidas. Não é?
Mas socialmente nós sofremos tanto, mas tanta divergência e forças divergentes sociais, que a pergunta que tu fizeste, Gonçalo, ganhou muito e muito sentido. Não é? O iberismo, penso que começa com a primeira. Começa, isso não é verdade, mas toma ali uma proporção quando há a Primeira República Espanhola, que só dura um ano, e depois só termina em 35, não é? Mas há uma Primeira República Espanhola antes da Portuguesa. Portanto, nós tivemos tantas influências francesas, tantas influências inglesas. Se vocês querem o ridículo da influência inglesa, que não é ridículo, é o modo como se anda a cavalo. Nós andamos a cavalo à maneira inglesa. Quer dizer, estas coisas, estas nossas dificuldades sociais provenientes da nossa falta de propositividade, desculpa, Gonçalo, repetir esta palavra, e tentar acompanhar aquela dinâmica extraordinária que havia em França, na Europa, em termos culturais, França, e em termos industriais, Inglaterra e Império. Não é? Portanto, houve uma dificuldade enorme devido aos problemas sociais que nós já vínhamos acarretando. Mas a pergunta que tu fizeste, diria que foi respondida de vários modos. O Elise já enunciou outro modo de resposta. E eu estou a tentar equacionar um outro modo de resposta pela via social, outra vez, o prosaico, não é? Que é nós somos, vamos sendo, queremos ser, que todos sejam nossos amigos e que todos temam ser nossos inimigos. E isso está na história escrita e na história não escrita. Portanto, apesar dos grandes conflitos de ideias, eu penso que conseguimos ir buscar um general ali, um comando acolá. Na Guerra dos 28 anos aquilo estava a dar um trabalho, porque as reuniões, havia quem não concordasse com a estratégia a tomar para uma batalha, não é? E passou-se, por intermédio da corte, a decidir ou há unanimidade ou não há, para ninguém fugir à responsabilidade e colher louros. Nem colher louros, nem fugir à responsabilidade. E aqueles mais atrevidos, como belíssimos militares, que faziam incursões pela Espanha adentro, eram logo chamados à corte, porque ninguém queria uma guerra com a Espanha, queríamos era defender a nossa fronteira. Quer dizer, nós sempre soubemos dar as mãos, conviver, não digo sem crueldades e sem violências, mas sempre socialmente, apesar das grandes diferenças de tradição, quando respondemos de um ou do outro, sou português. O Código Civil de Napoleão não me faz deixar de ser português. Não é? As determinações papais das coisas mais abstrusas, como por exemplo o deicismo, que os teus é que tinham matado os teus, isso não os deixou de ser portugueses. Vá, isso são coisas lá dos seus padres. Mas... e pronto. O que eu queria dizer é que, apesar de um ponto de vista comunitário, a Anabela, pronto,
eu não me atrevo a acrescentar nada, como o Elise também, é pura questão também na outra área do pensamento. E eu, do ponto de vista mais social, cheio de divergências e sempre com uma afirmação patriótica. Apesar de... Desculpa. Nada, ia perguntar, estava a falar desta questão agora das identidades, e se isso não conduz, por um lado, a um apagamento, se podemos dizer, não é a palavra, mas do sentido nacional, e ao mesmo tempo até a anulação da individualidade. E como é que ambas se ligam? Essa fragmentação resulta nesse problema. De facto, o conceito de nacionalismo tem sido assumido sempre agora de uma forma negativa. Ora, há um nacionalismo, há uma acessão de nacionalismo que é a consciência de quem somos enquanto coletividade, enquanto comunidade. E esse é uma simples consciência do facto de uma coexistência de séculos, neste caso, histórica. Claro. Pronto. E é bom que a tenhamos, como temos consciência de nós desde que nascemos, daquilo que nos dizem de nós, daquilo que nós recordamos de nós. Se não a tivermos, isso é complicado, e por isso nós vemos aquelas entrevistas neste momento já não é aos miúdos só, já vieram adultos, e perguntam-lhes, bom, e quem fez a revolução? Parece que foi o Salazar, etc. Bom, isto não é questão do anedótico, é que isto é resultado de uma rasura da memória que naturalmente nos torna expostos, nos torna vulneráveis, não é? E não pode ser o outro nacionalismo, e não pode ser porque nós não conseguimos fazer prospectiva sem termos a noção daquilo que somos, não é? Se não tivermos essa noção, e essa noção é assente na retrospectiva, é assente na nossa consciência do que fizemos, do que fomos ao longo do tempo, nós não sabemos planear para diante. Portanto, estamos ali num presente completamente vulnerável àquilo que nos quiserem fazer. Seja havia alguém que dizia, não é, que ninguém é sem uma imagem de si. Exatamente. Ninguém é sem uma imagem de si. Exatamente. E essa imagem é criada ao longo do tempo. E se quisermos... Só uma notinha, Pedro, porque o Pedro depois dá-nos aquela erudição da história, a erudição da história, e eu não chego a dizer isto. É que essa identidade é de tal forma trabalhada no plano literário que os grandes autores da nossa literatura, e quando falamos em literatura falamos de uma língua ativada, enfim, acrescentada, se quisermos, por protocolos estéticos, os grandes autores tendem a projetar-se numa imagem identitária nacional. Por exemplo, aquele poema do Torga, Portugal, e tantos exemplos que nós podíamos dar, não é? Portanto, essa projeção do sujeito poético na sua... E, enfim, falamos do Pascoais, falamos de tantos, não é? Essa projeção do sujeito que leva àquela mitificação da morte individual com morte coletiva, não é? Que é atribuída a Camões, não é? Eu morro com a pátria, pátria juntos morremos. Ou o outro que diz morro bem, salvem a pátria. São mitos que são criados, mas a verdade é que isso revela a importância
de uma identidade coletiva que, se não tivermos a noção do que está para trás, não existe. Agora, nacionalismo, num sentido da hierarquização das identidades, é outra questão, e isso é que é perigoso, e normalmente está assente em questões étnicas e de tribais, não é? De sangue, etc. São Sim. questões completamente diferentes. Foi o que aconteceu com o nazismo, é o que acontece com montes de outras situações. Neste caso, no caso do nacionalismo, é extremamente importante que tenhamos essa noção, porque é uma A noção. noção da pátria, ou se podia dizer até patriotismo, para distinguir desse nacionalismo, não é? Exatamente, exatamente. Podemos chamar disso, não tínhamos medo das palavras, tínhamos medo de, com os conceitos humanos, com o conceito que nós temos de humanidade hoje, agir como agimos na Idade Média, e isso é outra coisa. E muitas vezes tem Devemos ter feito. medo é da ignorância. Exatamente. O julgamento anacrónico e assente no desconhecimento, na ignorância, é que é um julgamento muito perigoso. Não é? Elísio, pelo que a Anabela estava a dizer, lembrou-me, aliás, o primeiro slide no lançamento do jornal tinha a ver com isso, que era isto só um pormenor, mas que no lançamento do jornal, quando o Jornal de Economia Menor foi lançado, o primeiro slide era um slide com a Dalila Pereira da Costa, porque a Dalila tinha um livro sobre o Fernando Pessoa, dos poucos livros sobre o Fernando Pessoa que vale a pena ler, mas dizia uma coisa engraçada, que é uma espécie de identificação noética dos grandes portugueses, enfim, dos grandes poetas, dos grandes escritores, com o destino da pátria. E falava em particular no Pessoa, estava a tratar de Pessoa, mas como também do Camões, e como se vê. Sim. E portanto, essa ligação da individualidade com o destino pátrio é uma singularidade que eu acho extraordinária. Não sei se não conheço o suficiente do que se passa no resto do mundo, não é? Mas essa nossa singularidade parece-me extraordinária. Pois, também não conheço o suficiente para poder dizer que outros povos também não a tenho. Temos que defender a nossa, lá está, a nossa identidade, distinguindo aqui, como a Anabela Rita fez muito bem, a questão, algumas palavras, esclarecendo algumas palavras, a questão do nacionalismo, e lembrando um autor que ainda está mais esquecido que o Teixeira de Pascoais, que é o Álvaro Ribeiro. Esse então está... Ele nem é maldito, ele por simplesmente não é dito. Exatamente. Ele tinha uma expressão que em Portugal o filósofo já tinha uma travessa, que era a travessa do fala só. Mas aqui ele nem se ouve falar, portanto está completamente desaparecido. Mas o Álvaro Ribeiro dizia que o nacionalismo era um nativismo. E o nativismo é a exaltação dos conjuntos nascidos no território, por si só não vale, portanto é qualquer coisa apenas quase a dimensão até do biológico. E também falava da questão do patriotismo e a pátria aqui entendida como uma realidade espiritual. E ocorre-me também a lembrança de um seu discípulo, do António Quadros, que numa obra chamada A Arte de Continuar a Ser Português, relata um conjunto de episódios de autores da sua época e de autores com que ele viveu e que escreveram nos jornais, e a crítica tremenda que é feita ao movimento da filosofia portuguesa, ao movimento da cultura portuguesa e aos principais, portanto, epígonos da altura, portanto, vivos, portanto, o Álvaro Ribeiro, o José Marinho, e depois, portanto, o Orlando Vitorino, o Afonso Botelho, portanto, toda esta pleia de pensadores e de filósofos, irmanados desse mesmo fio de consciência e de identidade que vão buscar em Camões, que se vai buscar em Pascoais, em Guerra Junqueiro, e noutros que, pegando, por exemplo, ou tomando como base o pensamento de um outro filósofo esquecido, Sampaio Bruno, no fundo fazia uma espécie de cadeia dos Cavaleiros do Amor, ou seja, todos aqueles poetas que, pelo cultivo superior da poesia que a aproximava da filosofia do que mais importa, traduziam uma expressão da identidade
que no fundo eleva o homem para o melhor que tem de si próprio. Como falava, do digamos assim, do melhor dos portugueses. Ocorre-me também, na sequência desta conversa, uma frase de um artigo também do Álvaro Ribeiro, em que ele dizia qualquer coisa como isto: os paraísos perdidos são os paraísos das palavras perdidas, não dadas, ou pior, esquecidas. E quando falamos da língua, temos que pensar de facto nos nossos paraísos perdidos. Que palavras é que nós perdemos? Que palavras é que nós não demos e a quem? E que palavras é que nós esquecemos? E porque é que aqui o esquecimento assume uma dimensão tão grande no pensamento do Álvaro Ribeiro? Eu penso que a partir daqui, refletindo a partir daqui, nós temos, no fundo, a descoberta e a construção também da nossa identidade. É um caminho difícil. É aquilo que uma pessoa constata prosaicamente, utilizando aqui um termo que o Pedro refere de forma constante, o que nós constatamos prosaicamente é que, de facto, há um empobrecimento generalizado da linguagem. Há uma redução cada vez a um nível mais diminuto dos termos usados para exprimir pensamento, porque até mesmo sentimento. É curioso porque isso está, hoje em dia, até do ponto de vista científico, está a ser estudado. Está estudado. E que conduz à estupidificação, não é? Exatamente. Precisamente. Perda de capacidades cognitivas. Perda de capacidades cognitivas. E, no fundo, a anulação até da identidade pessoal. Já não digo a identidade da comunidade. Porque essa completamente se fragmenta. Porque o próprio sujeito está completamente fragmentado. A ausência de referências. O Pascoais, na arte de ser português, ele, a certa altura, Salveiro diz que a lei suprema é a lei do sacrifício do inferior ao superior. E ele utiliza expressões da família à pátria, da pátria à humanidade e da humanidade a Deus. Mas até estas palavras que aqui usei, família, pátria, bem, a humanidade acaba por ser o humanitarismo muitas vezes proposto pela ONU, pela Unesco, tudo bem. Mas, de facto, a ideia de pátria, a ideia de família, muitas vezes elas próprias, porque não são pensadas nos seus conteúdos, nas suas consequências, nas suas finalidades, acabam por ser também muito fragmentadas e muito destruídas ou desvalorizadas. E hoje tornou-se tudo muito abstrato, não é? Mesmo o conceito de humanidade é uma abstração, que é mais é como quando falam em humanismo, o que estão a querer dizer é o humanitarismo, não é o humanismo. Não é? Precisamente. E a própria lei do sacrifício de que falava o Pascoais, sacrifício só se forem para o ginásio. Quer dizer, patriotismo, muitas vezes, é o patriotismo sentimental. É o Ronaldo que marca um golo e nós somos os maiores, viu Portugal. Não é este patriotismo de que falam esta pleia de pensadores e de poetas e de filósofos, e este patriotismo não nos leva a nada. Leva-nos à anulação de Portugal até como nação.